Olá, bom dia, meus amores. A nossa aula de geografia hoje é na página 48 e 49. O Brasil e as migrações internacionais. Quando uma pessoa deixa um país para viver em outro, ela é imigrante em relação ao país em que entra e é migrante em relação ao país onde sai. Ou seja, quando eu saio do meu país para ir para outro país, eu estou imigrando. Quando eu deixo o meu país, eu estou imigrando em outro país. Espera aí. Quando eu saio do Brasil para mim ir para os Estados Unidos, eu sou uma imigrante lá nos Estados Unidos. Mas quando eu saio do meu país, de onde eu saí, eu estou emigrando. Eu sou emigrante. Vocês entenderam? Imigrante é quem sai do país de onde vive para ir para outro país. Ele está imigrando. Ele chega lá no outro país, ele é imigrante. Eu saindo daqui, eu sou emigrante. Ao chegar a um novo país, os imigrantes podem encontrar dificuldades e preconceitos. Contudo, acolher e respeitar essas pessoas, assim como sua cultura, são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa. Então, assim, o Brasil, ele é um berço de vários imigrantes. Tem vários imigrantes aqui no Brasil. Tem os portugueses que criaram, que descobriram o Brasil. Eles vieram para cá. Tem os japoneses, tem venezuelanos, tem argentinos, tem haitianos, tem africanos. Então, o Brasil tem cubanos. Ele é um berço de imigrantes. Ele tem vários imigrantes aqui, pessoas que vieram de outros países para vir morar aqui no nosso país em busca de melhorias, porque por mais que o nosso país seja um país que não está tão desenvolvido como outros aí, como os Estados Unidos, por exemplo, mas muitas pessoas vêm se refugiar aqui pela melhoria de vida, por aqui ser melhor do que o país onde eles vivem. Historicamente, o Brasil sempre atraiu estrangeiros imigrantes. No final do século XIX, início do século XX, imigrantes italianos, espanhóis, alemães, japoneses vieram trabalhar nas plantações de café do Sudeste. Houve também imigrantes que se instalaram em colônias na região sul. Então, a região sul é uma região que ela tem muitos imigrantes mesmo. Tipo os italianos, os alemães, eles vivem muito na região sul. E tem uma cidade lá em São Paulo, um bairro lá em São Paulo, que é praticamente só japonês que mora lá. Então, assim, o Brasil, ele tem essa questão de imigração, né? Os imigrantes virem muito para cá, para nosso país. Atualmente, o Brasil atrai imigrantes principalmente de países como Bolívia, Paraguai e Argentina. Grande parte deles vem ao Brasil em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Porque aqui o Brasil, como eu já falei antes, por mais que ele não esteja num patamar tão bom, mas ele ainda está melhor do que esses países aqui, que as pessoas deixam lá para vir morar aqui em busca de melhorias de trabalho e de vida. Existe também um movimento de saída de pessoas do Brasil para viver em outros países, que se intensificou a partir dos anos de 1970. Já na década seguinte, o país passou por uma grave crise econômica, o que motivou muitos brasileiros a emigrar
para outros países em busca de emprego, como os Estados Unidos, e lá que mora a maioria dos brasileiros que vivem fora do Brasil. Então, além da gente receber muitos imigrantes, tem muitos emigrantes, né, que vão principalmente para os Estados Unidos. As pessoas do Brasil, eles procuram mais os Estados Unidos para morar, né? Eles vão em busca de emprego, porque lá uma faxina, ela é caríssima. Então, as pessoas que vão daqui do Brasil, muita gente que foi daqui do Brasil vivem de fazer faxina nos Estados Unidos, por ser um país que paga muito bem o doméstico, né, empregada doméstica. Então, eles vão lá em busca desses empregos. Então, assim, tem relatos de pessoas que saíram daqui do Brasil para os Estados Unidos, que hoje estão ricos em relação a outras pessoas que moram aqui, pessoas que estão assim mesmo bem-sucedidos somente através de empregos domésticos, né? De ser empregada doméstica, de trabalhar nessa questão, nesse ambiente. E outros vão também para fazer os restaurantes de comidas típicas do Brasil. Muitos colocam seu negócio lá nos Estados Unidos. A gente vê aí relatos de pessoas, principalmente esses influenciadores que estão lá fora, né, que estão lá nos Estados Unidos. Eles mostram muito o dia a dia deles. Pessoas daqui do Brasil que foram para os Estados Unidos se tornaram influenciadores. Então, temos os refugiados. O que são os refugiados? Nos últimos anos, o Brasil tem recebido milhares de pessoas que precisam sair de seus países de origem devido a problemas como guerras, conflitos, perseguições políticas e desastres ambientais, que foi o desastre ambiental foi a questão do Haiti. Muitas pessoas, depois daquele terremoto que teve lá, se eu não me engano, no ano de 2002 ou foi 2003, não estou lembrada no momento. Essas pessoas, eles vieram para cá, para o Brasil, por causa do desastre ambiental, que muitos perderam tudo e não tiveram mais como recuperar, pelo país ser pobre e empregos para eles recuperar o que eles tinham, não tinha como oferecer emprego. Muitos perderam seus empregos, os que sobreviveram perderam seus empregos porque empresas foram destruídas. E aí eles se refugiaram para cá, para o Brasil. Então, os refugiados são pessoas que saem do seu país de origem por algum problema, como guerra. As pessoas da Síria vêm para o Brasil. Teve até uma novela aí que retratou muito as pessoas da Síria, porque por causa da guerra. Então eles vêm embora por esses motivos: guerras, conflitos, perseguições políticas e desastres ambientais. Então esses são os refugiados. Eles se obrigam a sair do seu país de origem por esse motivo, por essas questões. Eles foram forçados a fazer isso porque corriam sério risco de vida. As pessoas que buscam refúgio e acolhimento em outros países são chamados de refugiados. O Brasil também tem vários refugiados. Atualmente, a maior parte dos refugiados que chegam ao Brasil vem de países como Venezuela, Síria, Haiti e Angola. Alguns desafios enfrentados por essas pessoas são aprender nosso idioma, como não são falantes da língua, conseguir trabalho e adaptar-se em uma cultura diferente do seu país de origem, porque quando eles chegam, eles vêm falando a língua do seu país de origem. Aí, para eles chegarem aqui, aprender o nosso português é um desafio, porque eles vão ter que aprender o português para eles poderem se adaptar em um serviço. Porque com a empresa que vai receber uma pessoa que fala outra língua, como que ele vai atender? Por exemplo, se for num restaurante, como é que ele vai ser garçom de um restaurante se ele não sabe falar a língua do país? Então, isso é um desafio muito grande para eles.
Aí nós temos aqui, meus amores, na página 48 e 49, a primeira e a segunda questão. A segunda questão vocês vão responder de acordo com o gráfico. A segunda questão diz aqui, ó, observe o gráfico abaixo e responda as questões propostas. Letra A, em 2016, quais foram os 3 países com mais solicitação de refúgio ao Brasil? Aí tá aqui, ó, o gráfico onde mais apontar mais alto é os países com mais solicitação de refúgio. O que torna uma pessoa um refugiado? Aí tá lá em cima, por que as pessoas se refugiam? O que leva as pessoas a serem um refugiado? Tá aqui em cima no texto também. Então, basta vocês prestar atenção no vídeo e ler o texto que vocês vão conseguir responder tudo direitinho. Tenham todos um bom dia, bom estudo. Qualquer dúvida é só me chamar.